Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 21 de abril de 2021. Feriadão, né? Nesse dia 21, mas estamos aqui porque, de fato, nosso devocional não pode parar, não é isso? Nessa quarta-feira, hoje comecei aí com um louvor um pouco diferente, né? Já que eu tenho começado com as antigonas, hoje eu comecei com uma bem moderna, mas uma que eu gosto bastante. Espero que tenha abençoado aí também a sua vida. Bom, nessa quarta-feira nós vamos dar sequência aí à nossa leitura do livro de Juízes. Eu espero que vocês estejam lendo e eu espero que vocês estejam sendo edificados pela leitura desse exemplar, né, clássico da literatura hebraica, que é o livro de Juízes, que de fato é inspirado pelo Senhor, porque ao ler essas páginas nós temos um encontro com uma realidade que é muito forte e que é de fato muito verdadeira. E hoje nós vamos terminar a história do último juiz relatado na Bíblia, né? O último juiz aqui do livro de Juízes, que é o Sansão. Ontem nós falamos um pouco do seu nascimento e hoje nós vamos falar um pouco da sua vida. E não existe outra maneira de descrever a vida de Sansão que não seja tragédia. Não há como falar outra coisa da vida desse homem que não seja de fato uma grande e dolorosa tragédia, e é isso que nós encontramos no relato, na história desse juiz chamado Sansão. Existem diversas similaridades entre a sua história e a história do próprio Senhor Jesus, em alguns casos, né? Por exemplo, e também similaridade com a história de Israel, né? Tem um fato narrado no finalzinho do capítulo 15, que fala que Deus fez jorrar água da pedra, né, para poder sustentar Sansão de uma possível sede, aliás, de uma morte por sede, né, o que o texto relata, assim como Deus supriu de água a nação de Israel no deserto na época de Moisés, assim como os anjos supriram Jesus, né, logo depois ali dos 40 dias de jejum, ele foi suprido ali pelos anjos. Mas sobre a história do próprio Sansão, tirando esses momentos, é muito difícil pensar bons momentos em toda a vida de Sansão. Pelo menos no relato que nós temos na Bíblia. É muito difícil para pensar alguma coisa de bom na vida desse homem. A gente tem que fazer um trabalho muito grande, porque de fato, como eu disse, a vida de Sansão foi uma grande tragédia. E, obviamente, essa tragédia foi causada pelas suas decisões, essas tragédias foram causadas pelas suas próprias decisões, né, pelos caminhos que ele resolveu traçar em toda a sua vida. Apesar de ter tido um bom berço, ele ainda fez escolhas bem complicadas. Bom, ainda assim, ainda que a vida dele seja uma tragédia, ainda que seja difícil pensar bons momentos, contudo, nós podemos aprender muitas coisas com Sansão, especialmente coisas que não devemos fazer, né? Uma dessas coisas é o fato de que a força física não substitui a força moral. Melhor do que a força física é a força moral. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Nada substitui a força moral. Talvez você é filho de um pai que ele pode ter te dado tudo de bom. Ele pode ter te dado todas as condições financeiras, condições emocionais, até físicas, para que você seja um bom filho. Mas ele foi um péssimo pai do ponto de vista moral. E isso compromete e comprometeu a sua própria caminhada. Talvez você mesmo não percebe que mais do que ensinar o seu filho
É o que você faz que vai impactar o seu filho e a sua filha. Talvez você não percebe que muito melhor do que ganhar muito dinheiro, do que ser conhecido pelas pessoas ou ser conhecido pelos seus amigos por ter uma vida boa, né? Tem gente que é conhecido, por exemplo, por ter várias mulheres e ele acha que isso é muito bom. Mas de fato, nada substitui a força moral. Sansão, ele se esqueceu de que ele precisava de uma força moral. Ele achou que a força física dele seria suficiente para conduzi-lo em toda a sua vida, mas não foi suficiente. Isso me ensina e ensina você que não adianta sairmos correndo em direção a coisas que podem comprometer a nossa integridade moral. Então, o dinheiro não é tudo, desde que você não faça pelos caminhos corretos, pelos caminhos que Deus estabeleceu. O sexo não é tudo, desde que você não o faça seguindo os princípios que Deus estabeleceu em sua própria palavra. Amizade não é tudo, desde que você não ande de acordo com aquilo que a palavra de Deus estabeleceu e assim por diante. Nada na sua vida, nada pode ser feito fora daquilo que o padrão de Deus estabelece em sua lei moral. Vou dar um exemplo para vocês muito clássico. Tem pessoas que acham que elas precisam trabalhar muito. E aí elas trabalham além da conta. Deus diz que todos nós temos que ter um dia de descanso, um dia para buscar a Deus, um dia para concentrar as nossas forças e concentrar a nossa atenção em Deus. É o chamado sábado. Ainda que você não tenha necessidade de tirar o sábado de fato, o dia do sábado, mas você precisa descansar, você precisa ter um dia para buscar a Deus, você precisa ter um dia para dedicar-se ao Senhor. É o que a Bíblia diz. E muitos se esquecem disso. Por quê? Porque focam mais na sua força física do que na força moral. Foi isso que Sansão fez. E o final foi uma grande tragédia. Então, primeira coisa, nada substitui a capacidade moral. Segundo, não deixe a vida ir te levando. Não deixe a vida ir te levando. Lembra da música do poeta brasileiro, né? Vida leva, né? Como é que é? Esqueci mesmo, né? Vida leva, leva eu, né? Deixa a vida ir levando, vai caminhando. Não faça isso. Sansão deixou a vida ir levando ele. Sansão permitiu que a vida o levasse. Foi entrando ali numa, como que eu vou dizer? Relaxamento natural da vida. Anote isso. Anote com todas as letras aí no seu caderno. Tome as rédeas da sua vida. Vou repetir. Tome as rédeas da sua vida. Não deixe a vida ir te levando. Sansão fez isso e não deu certo. Então, de modo bem prático, tome as rédeas da sua vida financeira. Sabe o que causa impacto nas pessoas? É quando elas começam a calcular, por exemplo, quanto que elas gastam de alimentação por mês. Eu quero te dar um exercício bem prático nessa manhã. Comece a anotar cada centavo que você gasta com alimentação. Desde o supermercado, passando pelos restaurantes que você frequenta de tempos em tempos, passando pelas passadinhas na padaria para comprar um pão, que você leva pão, você leva embutido, você leva suco, leite, bolo, não sei o que, não sei o que. Comece a fazer conta disso. Você vai perceber que a vida está te levando para uma ruína financeira. Eu não vou nem falar sobre o tempo. Faça uma conta rápida de quanto tempo você gasta sem saber que está gastando tempo. Olha só para você ver. Você tem 168 horas semanais que você tem para viver. 24 horas por 7 dias.
Se você fazer uma conta gastando muito, olha só para você ver, 168 horas, gastando muito, você gasta 60 horas para dormir e 60 horas para trabalhar, o que é muito. Você gastou 120 horas. Das 168, sobrou 48 horas na sua semana que você não sabe em que você gasta. Por volta de 6 horas por dia que você não sabe onde você gasta. Sabe por quê? Porque você está igual Sansão. Você está deixando a vida te levar. Você está deixando a vida te conduzir. Você não está tomando as rédeas da sua vida. Os seus desejos carnais, os seus desejos emocionais, as suas emoções, elas estão tomando conta da sua vida. Então, tome as rédeas da sua vida. Terceira coisa que nós aprendemos aí com o nosso amigo Sansão. Ainda que a vida dele seja uma tragédia, nós podemos aprender com esse personagem icônico. E a terceira coisa que nós aprendemos é: não trate Deus como amuleto. Uau, isso é forte, hein? Vou repetir. Não trate Deus como amuleto. Meu Deus do céu, isso é muito sério, gente. Sansão, ele tratou Deus como um patuá. Sansão tratou Deus como aquela correntinha que as pessoas colocam no retrovisor do carro, sabe? Que de tempos em tempos, principalmente em viagem, ele toca naquela correntinha e faz um sinal no rosto. Sansão tratou Deus como o Salmo 91 aberto em cima da sua mesa. Ele tratou Deus como um lugar que você vai quando você precisa de ajuda. Sansão tratou Deus como se Deus fosse uma parte da vida dele e não a essência dele. Sansão tratou Deus como se fosse alguém que ele recorre em momentos de aperto. E foi exatamente o que Sansão fez. No momento do aperto, no momento em que ele se vê atacado pelos filisteus, ele recorre a Deus. Talvez você só recorre a Deus quando as coisas estão apertadas. Você está tratando Deus como um amuleto. Agora, se Deus preste atenção, pega essa aí, que essa aqui, como diz o outro, essa é forte. Se Deus é quem a Bíblia diz que Ele é, se Deus se de fato nós estamos tratando, se a pessoa que nós estamos tratando é quem a Bíblia relata que Ele é, se de fato Deus é tudo que a Bíblia diz que Ele é, meu irmão, então você tem que amá-lo de todo o seu coração. Você tem que amá-lo com todo o seu ser. Você tem que amá-lo com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Ele não pode ser um amuleto, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele é soberano. A Bíblia diz que ele é todo bondade, mas que ele é todo justiça. A Bíblia diz que ele é todo amor, mas a Bíblia diz também que ele é todo santidade. A Bíblia diz que ele é bom. Em todo tempo ele é bom. Então, não faça como Sansão. Não trate Deus como um amuleto, porque você não está tratando de uma pessoa comum, você não está tratando de um médico ou de um psicólogo, você não está tratando de um coach ou de um pastor. Não, você está se dirigindo ao Rei do Universo. Isso é muito forte. Sansão tratou Deus como um amuleto e não deu muito certo para ele. Não faça isso. Deus, se Ele é quem a Bíblia diz que Ele é, e de fato é, essa é uma verdade absoluta, então não tem outro jeito. Nós só temos que nos curvar em adoração, em rendição, colocando toda a nossa vida nas mãos dEle. Bom, eu quero encerrar por aqui, quero que nós oremos. E nada como aprender com os erros do outro, né? E nessa manhã nós aprendemos com os erros de Sansão. Primeiro, não substitua a força moral por nada físico. Não substitua a força moral por dinheiro, por sexo. Não substitua a força moral por amigos. Não substitua a força moral por nada.
Apegue-se à moral da palavra de Deus. Apegue-se aos mandamentos de Deus. Segundo, não deixe a vida ir te levando. Tome as rédeas da sua vida. Assuma o controle da sua vida. Não permita que a vida vá te levando. Não permita que as coisas vão produzindo ruína na sua vida. E terceiro, não trate Deus como amuleto. Deus, se Ele é quem a Bíblia diz que Ele é, Ele deve ser adorado com todo o nosso ser. Tá bom? Vamos orar, vamos colocar isso aí diante de Deus, vamos para esse feriadão aí na presença do Senhor, não é isso? Vamos lá, feche seus olhos aí e a gente vai orar agora nesse momento. Senhor meu Deus, Pai de graça, Deus de amor e misericórdia. Meu Deus, como é bom nos achegarmos diante do Senhor. Pai, nessa manhã, uma das coisas que aprendemos é que não estamos falando com uma divindade qualquer. Não estamos falando com uma pessoa qualquer, não estamos falando com alguém que nós vamos de vez em quando estamos com problemas. Nós estamos falando com o Rei do Universo. Isso faz o nosso coração amolecer, Deus. Isso faz o nosso coração, Senhor Deus, se encharcar de reverência, porque ao mesmo tempo sabemos que precisamos amá-lo completamente, mas também é tão difícil, Senhor Deus, porque na maioria do tempo nós amamos mais a nós mesmos. Amamos mais os nossos desejos, amamos mais as nossas vontades, amamos mais aquilo que a gente gosta de fazer e que nos traz prazer. Senhor, quero começar essa oração pedindo perdão, Pai. Perdão porque muitas vezes eu sou como Sansão. Muitas vezes, Senhor Deus, eu ajo exatamente como Sansão agia. Eu não valorizo, Senhor Deus, a força moral. Eu não valorizo, meu Deus, as rédeas da minha vida. Eu não tomo as rédeas da minha vida. Eu não assumo o controle da minha vida. Senhor Deus, me perdoa, porque muitas vezes eu faço como Sansão. Eu trato o Senhor como um quarto, uma despensa que eu vou quando eu preciso de alguma coisa. Senhor Deus, me perdoa, perdoa os meus irmãos que estão comigo nessa manhã. Que nós possamos, nessa manhã, Pai, marcar uma reviravolta em nossas próprias vidas e assumir um compromisso de fato, verdadeiro e real com o Senhor. Que nós possamos, meu Deus, assumir os compromissos que precisamos diante do Senhor e não tratar o Senhor como um amuleto. Pai, nós nos achegamos a Ti também, Senhor Deus, com as nossas demandas. E o Senhor mesmo nos ensina na Tua palavra. O Teu próprio Filho Jesus nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia. E é isso que fazemos agora. O pão nosso nessa manhã, Senhor Deus, ele é literalmente o pão, porque muitos pais estão passando necessidades do pão, do básico, do mínimo para sobreviver. Outros, meu Deus, o pão é saúde física, saúde para o corpo, porque são dias onde nós estamos adoecidos no nosso físico. Outros, Pai, o pão é a saúde emocional, é a saúde das emoções, é a saúde, Senhor Deus, interior. Que o Senhor possa também, Senhor Deus, suprir essa necessidade. Mas principalmente, Pai, que o pão, Senhor Deus, o pão vivo que desceu do céu, o pão da Tua presença, o compromisso com a Tua palavra, o compromisso com o Senhor, o compromisso, meu Deus, com a família do Senhor na terra, com a Sua igreja, que não falte em cada um de nós. Que nós possamos, nesse dia, Senhor Deus, ser completamente satisfeitos do pão da Tua presença. Que todo rancor, que toda amargura, que todo sentimento faccioso, ira, gritaria, confusão, saia do nosso interior, Pai, e que nós tenhamos leveza para viver esse dia e o resto da nossa semana. Assim nós oramos, em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Amém, pessoal? Muito bem. Então é isso, né? Que Deus nos abençoe. Uma ótima, excelente quarta-feira para todos nós. Fiquem com Deus.